Cara, quando tem uma situação como essa, a gente sempre fica com a impressão de que, pô, os caras não foram desclassificados pelo jogo de hoje, né? Eles fizeram absolutamente tudo certo. Olha o gráfico de perigo de gol aqui do Barcelona na partida, né? O vermelhinho é eles. Cara, a partida deles foi brilhante. Eles acertaram tudo. Só que no primeiro jogo eles tinham errado tudo. No primeiro jogo o time tava tomando um baile absurdo com a defesa avançada, tomando bola nas costas o tempo todo. O Juliano Simeone descendo na ponta direita lá, como se não fosse nada, né? Como se estivesse jogando contra crianças. O técnico não corrigiu e o Atlético de Madrid deitou e rolou e meteu 4. E aí, às vezes, tu vai tentar corrigir no segundo jogo e é tarde demais, cara. Tu vai tentar fazer o jogo perfeito e conseguiu o Barcelona. Isso que é o mais incrível. Só que o time adversário tava todo mundo se defendendo o jogo inteiro, os 11 atrás da bola, praticamente 90 minutos. E aí, amigo, pra tu fazer 1, 2 já é difícil, pra fazer 3 já é quase impossível, pra fazer 4, 5 é missão realmente, assim, inimaginável. O Barcelona pegou muito naquela coisa de que, pô, se tem um time que pode dar uma remontada, somos nós, né? 1% de chance, 99% de fé. Mas no final das contas, o futebol não quer saber de nada disso. O futebol quer saber de placar agregado e os teus pecados no jogo de ida te cobram o preço no jogo de volta. No fim das contas, eu acho que todo mundo que assistiu as duas partidas consegue perceber que em termos, cara, de puramente assim de futebol, o Barcelona é muito mais time, né? O Atlético de Madrid foi incapaz de fazer qualquer coisa hoje praticamente. No jogo de ida eles foram muito inteligentes de conseguir aproveitar as fraquezas táticas do Barcelona para punir os caras, mas time por time, cara, tu pode fazer qualquer tipo de análise que tu quiser. Acho que o Barcelona, esse Barça aí vai sempre ser superior a esse Atlético. Mas pro futebol isso aí não interessa, parceiro. Interessa quem fez mais gols e quem tá na final, que é o Atlético de Madrid, que tá de parabéns. Inclusive é o favoritaço agora pra ser campeão da Copa do Rei. Vamos ver se vai acontecer ou não, beleza? A minha dúvida só era se o Simeone ia voltar pros seus modos antigos de assim, o retranca completa, ou se ele ia tentar deixar o time um pouquinho mais solto e tal, mas foi retranca completa, né? Os 11 atrás da bola, os atacantes jogando aqui na posição do volante praticamente, e foi isso, né? Só que no primeiro tempo, eu achei que não só eles defenderam muito bem, o Barcelona tendo que chutar de fora da área, coisa assim, como o Atlético de Madrid teve umas chances no contra-ataque ainda. Eu tô com um pouco screenshot hoje, beleza? Mas teve algumas finalizações de fora da área, teve umas 2 chances do Ferran Torres, né? Uma que ele manda perto do gol aqui e outra que o Yamal faz uma jogadaça pela ponta direita, bota pro meio. E essa que tava um pouco mais perto do gol e ele acaba perdendo também. Porém, o Atlético de Madrid tinha saída de vez em quando no contra-ataque, né? Essa é uma jogada que certamente estava impedido, mas o Griezmann consegue receber e mandar no meio do gol ali uma bela finalização. Até que sai o gol do Barcelona. Até aqui eles vinham pressionando, eles vinham testando o goleiro do Atlético de Madrid, o Musso. Estavam fazendo o que dava, cara, porque, pô, acho que também é muito fácil eu chegar aqui e falar, pô, o Barcelona não criou tanto quanto deveria no primeiro tempo, mas, cara, é difícil, o Atlético de Madrid, os 11 atrás da bola, né, compactos assim, realmente é uma missão muito dura, mas aí, cara, tu quebra defesas compactas e com os 11 atrás da bola quando tu tem craques, quando tu tem jogadores capazes de fazer diferença no drible ou num passe que ninguém tá vendo, né, aqui foi o caso do Yamal, escanteio curto. Pô, 2 em cima do Yamal, ele cortou os 2 e deixou o Bernal pra empurrar pro fundo do gol, como centroavante na pequena área sozinho, né? O gol é todo do Yamal praticamente, e o que ele faz aqui é abusivo, né? Só que é uma parada que tem que ser ressaltada, que os marcadores dele eram o Lookman e o Julian Álvares, né? Então são 2 caras que, por mais que tenham bastante espírito de luta e corram bastante pelo time, não são assim, né? Volantes de marcação, nem zagueiros, nem nada. Então eles foram jantados com uma facilidade absurda pelo Yamal, que fez um jogo fantástico, né? Praticamente o jogo inteiro ele conseguiu fazer as dele, tava ouriçado hoje o homem. Aqui uma bola que vem pro Rafinha esticada, o Pubil chega de carrinho, no último momento ele consegue tirar. Esse cara acho que ele jogou muito bem, fora o pênalti que ele fez, um jogador que tá em franco crescimento, né? Virou titular do Atlético e pá. Aqui tem um lance em que o Rafinha vem uma bola dentro da área e ele de cabeça consegue finalizar, a bola não passa tão longe, né? E aqui, cara, olha só, com 38 minutos, eu até tirei um screenshot pra marcar bem o momento, porque essa foi a primeira vez no jogo inteiro que eu vi o Atlético de Madrid pressionando um pouco mais pra frente, né? Não só um pouco, bastante mais pra frente aqui, mas isso aqui foi raridade, praticamente o jogo inteiro eles estavam compactos atrás, né? Com 41 minutos tem essa chance maravilhosa que passa alguém na correria aqui, e o Griezmann foi muito inteligente, ele tá marcado aqui pelo balde, né? E aí ele faz um movimento assim, com o braço indicando onde é que ele quer o passe, e o passe vem exatamente por ali, e ele acaba finalizando na trave, foi realmente brilhante. E depois teve mais uma aqui que o Marcos Llorente passa na ponta direita, cruza e o Lookman de cabeça. Desculpa, amigo, tu tem que fazer isso aqui, né? O atacante chegando, a bola limpa, ele finalizou, ele cabeceou muito mal, passou perto até, mas ele tinha que fazer. Agora, o fato é que, pra mim, na minha modesta opinião, fora o gol do Barcelona, que foi aquele drible fantástico do Yamal que deixou o Bernal pra fazer embaixo da trave,
O Atlético de Madrid teve as outras 3 melhores chances da partida, que foi a do Lookman de cabeça, o Griezmann na trave e depois aquela do Griezmann no meio do gol também, né? Então eu achei que os caras no contra-ataque eles iam matar o jogo fazendo um gol, não evitando de tomar tantos. Eu acreditava que o Barcelona fosse capaz de fazer 3 ou 4, mas eu não achava que eles iam passar porque eu achava que eles iam tomar no mínimo 1 desse Atlético de Madrid aí, e não aconteceu apesar das chances criadas, né? Aqui o pênalti no Pedri, ele invade a área, tocado pelo Pubil e... Cara, por todos os ângulos eu achei que o Pedri deu uma valorizada monstra e não marcaria pênalti, só que tem um ângulo por trás que mostra que na real deu uma tocadinha ali. Então é aquele pênalti que o jogador valorizou pra caramba, creio eu, mas no final das contas teve um toque também que desequilibra. Então eu tô um pouco em cima do muro, mas eu acho que tá ok marcar pênalti aqui. O Rafinha chegou, partiu, bateu. Ajudou muito o fato de que o tal do Musso, goleirão, mano, ele caiu, eu não sei porquê, ele se jogou pro lado 5.000 horas antes do momento certo. Né? Ele foi com muita antecedência a se jogar. Eu tenho a impressão que ele começa a cair já antes do Rafinha sequer tocar na bola. Tu vê que a bola tá na metade do caminho e o bicho já tá lá do outro lado do gol. Foi uma batida muito boa do Rafinha, que olha pra um lado e bate no outro, né? Mas mesmo assim, acho que o goleiro foi muito mal nessa daqui. Ele se redimiria depois, porque o segundo tempo, cara, o Barcelona conseguiu começar a soltar mais as engrenagens e começou a ter mais dribles do Yamal, mais passes quebrando linha. E o Atlético, que até acho que defendeu bem no primeiro tempo, no segundo sofreu bem mais, apesar de ter tomado um gol só no segundo tempo e 2 no primeiro, né? Aqui o Yamal janta todo mundo, a bola vai na área, aí tem várias finalizações, uma é bloqueada, volta no Bernal, ele finaliza, o goleiro pega, volta no Rafinha, o goleiro pega de novo, apesar de que o Rafinha tava impedido. Antes dessa aqui já tinha tido uma finalização do Cancelo que ele manda e o Musso faz uma defesa monstra também. Então os caras estavam chegando. Aí o Simeone começa a botar o time com sangue mais fresco ali, né? Bota o Molina e bota o Sorlotão. Eu até achei que o Sorlotão ia começar jogando. Fez um jogo excelente pela Champions recentemente. E acho que era o tipo de cara que, nesse tipo de jogo, é importante ter um maluco que sabe fazer um pivô. Não basta só a velocidade muitas vezes, né? Porque tem muito chutão. O Atlético de Madrid pegava a bola e dava uma baga pra frente. E tem que ter alguém lá brigando fisicamente mesmo pra conseguir manter essa posse, né? Inclusive, depois que o Sorlotão entrou, ele teve algumas chances ali. Aqui mais uma bola em que vai direto um lançamento lá na ponta esquerda e alguém se joga no meio do caminho aqui, o goleiro pega com a mão, aí o Barcelona começa a reclamar que foi recuo, cara, é ou desconhecimento da regra ou mal caratice querer reclamar disso que foi recuo, o cara intercepta a bola e ela fica com o goleiro, é uma coisa meio, cara, os caras reclamando de tudo, irmão, tudo, é capaz de dar uma falta pro time adversário e os caras reclamarem. Cara, eu tava pensando assim que, cara, a profissão de juiz hoje, de elite, deve ser uma das mais indignas do mundo, cara. Pô, tu fica ali, sendo, durante o jogo inteiro, 22 marmanjos de barba tentando te enganar, milhões de pessoas em casa te xingando, não importa o que tu faça. Pô, os jogadores querem levar vantagem em tudo, irmão. Qualquer coisa que acontece no jogo, os caras estão reclamando. É loucura. Aqui o negócio é muito triste porque o Koundé machuca no primeiro tempo, no comecinho, aí entra o Balde. Aí o Balde entra e machuca também, né? Aí vem o Ronald Araújo, só que ele não vem pra jogar de defensor não, tá? Aqui sai o terceiro gol do Barça, um cruzamento perfeito do Cancelo. Cara, ele botou com a mão, né? E por todos os ângulos parece que o Bernal tá impedido aqui, né? Só que na hora que ele marca o gol, inclusive finalização perfeita do Bernal, segundo gol dele na partida, né? De canhota ele manda no cantinho ali. A imagem que veio do VAR mostrou isso daqui, né? Que o pezinho lá do defensor tá aqui junto com o ombro do Bernal, então ele tá em posição legal. A parada é que, assim, é doideira. Poucas vezes eu tento duvidar do VAR, porque eu acredito na tecnologia, eu quero confiar, não quero ser um cara que reclama de tudo, mas tem alguma ilusão de ótica maluca aqui, velho. Porque todos os ângulos parece que o maluco tá impedido. Olha só, a bola tá escapando do pé do Cancelo já. E o Bernal tá um pezinho na frente ali. Pelo menos é o que dá a impressão. Claro que tem a questão da paralaxe ali, né? Mas enfim, a princípio a tecnologia verificou e tá tudo certo. 3-0 pro Barcelona. Nesse momento, o Atlético de Madrid tava se fechando com absolutamente tudo, né? Tava abdicando de jogar. Aliás, no segundo tempo eles não conseguiram sair pro ataque nenhuma vez. Praticamente só se defenderam a partida inteira. E aí tu pode ver que o Ronald Araújo, né, o Araújo não entrou aqui pra jogar de defensor não, ele entrou pra jogar de centroavante, rapaziada. O Lewandowski tá machucado, aí saiu o Ferran Torres, né, e botaram ele ali pra ganhar bola de cabeça, né, pra tentar brigar por alguma bola e tal. Não é a primeira vez que acontece isso, né, muita gente já usou zagueiro no ataque, principalmente no final das partidas. Agora, ele jogou uns 20 minutos de centroavante. Sem sacanagem nenhuma. Aqui a última boa chance que o Barcelona teve na partida, né, uma bola que vai pro meio da área ali, o Gerard Martin finaliza por cima do gol, não passou tão longe assim. Aí o Barcelona pedindo pênalti, a gente vem discutindo aqui no canal muito recentemente essa questão do toquinho nas costas, né? Inclusive nos últimos 2 jogos do Tottenham teve polêmicas muito grandes em relação a isso, mas isso aqui do Rafinha é brincadeira. Nossa, mano, o cara um piscinaço absurdo. E aí ele cai no chão,
Cara, como se fosse assim, como se o juiz tivesse cometido a maior injustiça do planeta Terra. Como se o defensor tivesse dado um tiro de 12 na cara dele e não fosse pênalti. O Sorloth ainda tem uma chance que ele vai sozinho, consegue meter na frente e finalizar. Eu fiquei chocado, porque ele é um cara meio lento, né? Mas finaliza muito mal. E depois tem outra que vai pra ele. Era o momento de segurar a bola, fazer o contra-ataque. E ele foi daquele jeito meio caneleiro que de vez em quando ele é, né? Ele perde a bola ali, que ele tentou driblar o Pedri. E acaba 3-0, rapaziada. O Barcelona fez um jogo virtualmente perfeito, praticamente perfeito. Eu acho que o Atlético de Madrid defendeu bem no primeiro tempo, defendeu mal no segundo. No primeiro tempo poderia ter feito um gol nos contra-ataques que teve, no segundo tempo não poderia ter feito nada no ataque porque foi nulo. E o Barça, cara, praticamente a partida inteira impecável. O Yamal jogou um absurdo, o Pedri foi fantástico também. E os caras fizeram quase, cara. Fizeram quase. Talvez em outro jogo, em outro dia, com um pouquinho mais de sorte, né? De repente um chute desses que passou perto da trave, alguma coisa assim, tivesse entrado, e eles teriam ganhado. Assim que o juiz apita, acontece essa cena renascentista aqui, maravilhosa, né? Que, cara, indica como que esse jogo foi pesado fisicamente pros jogadores, velho. A gente já tá numa fase bem avançada da temporada e os caras ainda tiveram esse confronto que, cara, tem que estar todo mundo no 220 o jogo inteiro. Todo mundo desabou, irmão. Todos os jogadores do Barcelona, do Atlético de Madrid, todo mundo caiu no chão, né? De tão cansado que os caras estavam. Então realmente foi uma partida de muita qualidade, eu achei assim, do Barcelona. E que mostra muita força pra Champions League, creio eu também, né? Um confronto de mata-mata que mesmo se eles não forem bem no primeiro jogo, tu nunca pode duvidar deles no segundo. Apesar de que eles ficaram, né? Faltou um pouquinho. Mas até acho que eles mereciam. Até acho que eles mereciam o 4-0 aí, pelo menos pra empatar o que foi o jogo de ida, beleza? Os jogadores do Atlético comemoraram muito. E é uma cena meio surreal, né? Tipo assim, perdemos de 3-0 e tá todo mundo comemorando. Né, essa questão do placar agregado é muita doideira, assim, né? Mas enfim, também gostei do final do jogo, o Simeone indo ali, né, falar com o Rafinha e tal, se cumprimentar ele. Porque recentemente a gente teve momentos horríveis do Simeone com o Vini, né? Um provocando o outro. Depois o Simeone até veio na coletiva se desculpar por ter provocado o Vini e tal. Mas aqui ele foi mais bom samaritano. Beleza? Estatísticas do jogo, acho que foi bem justo, né? O que aconteceu aí. 3 gols esperados pro Barcelona, 0,68 pro Atlético. Tu vê, cara, eles tiveram 9 finalizações no alvo, 4 grandes chances, né? Realmente um jogo maravilhoso dos caras aí. E agora o Atlético de Madrid pega Bilbao ou Real Sociedad na final. Né? Então a gente pode ver o Simeone levantando mais uma taça. Eu acho que ele é muito injustiçado por muitos torcedores do futebol que não sabem o que era o Atlético de Madrid antes do Simeone, né? E aí acha que o Atlético tem que, de alguma maneira, competir pau a pau com o Barcelona. E acho que não é bem assim, né? Eu acho que o trabalho do Simeone, em geral, é brilhante de conseguir fazer com que o Atlético seja uma pedra no sapato de praticamente todo gigante europeu aí, né? Fora as conquistas que ele teve, final de Champions, etc. Inscrevam-se no canal, meus amigos. Essa semana ainda tem pós-jogo de jogo do Tottenham, né? Sofrimento. E final de semana tem uns 2 clássicos ali que eu quero, de repente, botar pra votação pra vocês escolherem, talvez, qual que eu assisto. Fechou?